Salve, salve pessoal! É uma honra estar aqui com vocês para mais uma aula de Sociologia. O tema da nossa aula é desigualdades sociais e nós vamos aprender alguns conceitos importantes para a gente entender as desigualdades sociais. E os dois primeiros conceitos que nós vamos aprender é o conceito de pobreza e riqueza. Então, todas as vezes que os professores de História, Geografia, Sociologia falarem nesses dois conceitos, nós precisamos entender que esses conceitos eles transpassam o capitalismo. Ou seja, dá pra gente falar em riqueza na antiguidade, dá pra gente falar de riqueza no período medieval, dá pra gente falar de riqueza no período primitivo, no período neolítico, e dá pra gente falar de pobreza também em todos esses períodos. Então a gente tem que tomar certo cuidado, porque a riqueza em si, ela não depende do momento histórico dela, ela não é só o dinheiro, né? Pode ser outras coisas que são consideradas riquezas aí. Bom, mas nós precisamos entender que a riqueza em si, o conceito de riqueza, né, significa possuir algo que é um bem material ou um bem imaterial. E esse bem que você possui acaba te dando privilégios ou acaba te dando certos recursos dentro de uma sociedade. A riqueza pode ser também um produto do trabalho humano, ou seja, o resultado da energia humana depositada junto com sua intelectualidade na transformação da natureza, né? Pode ser também um produto ou um bem de valor legitimado pela sociedade. Então eu tenho algo, né? E esse algo que eu tenho é reconhecido por todas as pessoas que moram, né, em comunhão comigo, ou seja, que compartilha laços sociais comigo, que aquilo que eu tenho tem valor. Pode ser um valor simbólico, pode ser um valor material, pode ser um valor de poder, né? E a riqueza, quando a gente estuda, então, né, ela transpassa o tempo histórico e ela varia de tempo em tempo histórico, né? Então, por exemplo, a gente poderia falar que na Idade Média a riqueza estava pautada na terra. E sobretudo no feudalismo, quando a gente fala em feudalismo, a riqueza não necessariamente é a moeda, a riqueza necessariamente ali é a terra, porque é a terra que garante uma série de privilégios, uma série de poderes políticos para as pessoas de determinados grupos sociais que acabam dominando essa sociedade. Já no capitalismo, né, o que é a riqueza? A riqueza é possuir capital, né, ou seja, você conseguir uma série de bens materiais ou imateriais que podem ser transformados em outros bens materiais ou imateriais. Pois bem, quando a gente fala de pobreza e de riqueza, a gente tem que ter em mente que isso não é um dado da natureza, certo? E isso é muito importante, porque se a gente estuda na sociologia, a gente precisa reconhecer que a pobreza e a riqueza são aspectos da construção social, ou seja, são históricos. A humanidade desenvolveu isso, né? E um instrumento de legitimação de pobreza e riqueza geralmente é o Estado, né? Então, se a gente fizer uma análise desde o período neolítico até o Estado moderno contemporâneo, a gente consegue ver que sempre aquelas pessoas que detêm, de certa forma, uma riqueza material ou imaterial, acaba também, de certa forma, controlando o poder político. Em raros momentos, quem detém poder econômico não consegue ter poder político. Mas geralmente, fazendo uma análise da sociologia, uma análise da sociedade, a gente consegue reconhecer isso, tá? Pois bem, quando a gente fala em pobreza e riqueza, ela é também um objeto da sociologia, né? Como eu disse para vocês, os sociólogos acabam estudando esses dois fenômenos e querem entender esses fenômenos. E o que desperta a curiosidade para entender esses fenômenos é que nós temos hoje, pelo menos, alguns dados concretizados como verdades na nossa sociedade. Ou seja, nós temos uma consolidação de ideias que não reconhecem a pobreza e a riqueza como algo natural, né? E essas ideias, elas foram consolidadas a partir das revoluções burguesas, né? Então, sobretudo depois da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, com a transformação da sociedade, né? A ciência tomando conta do campo político, do campo social, do campo natural, né? Então a pobreza e a riqueza passam a ser estudadas. E, obviamente, outras correntes teóricas desenvolvidas às vezes no seio dessas revoluções
burguesas acabam estipulando que a pobreza e a riqueza não são dados naturais. Né, como, por exemplo, o universalismo cristão, né, que acaba defendendo que as pessoas elas deveriam ser iguais naquilo que conseguem como produto de riqueza, as filosofias humanistas que reconhecem os seres humanos também como iguais, né, as concepções democráticas que partem do pressuposto de que o acesso à riqueza a todos deveria ser o ponto de partida, né? E as teorias sociais, né, que questionam a má distribuição de riqueza ou que questionam a desigualdade social. Então toda vez que a gente fala em desigualdade social e nós estamos falando em pobreza e riqueza, nós estamos falando de grupos sociais, ou seja, de grupos da sociedade que, por ter uma origem social específica, por partilhar ou uma profissão, ou partilhar a posse de determinadas riquezas, acabam tendo privilégios ou menos direitos, depende da situação, dentro de uma sociedade. Tá? Então, falar em desigualdades sociais, nós estamos falando de processos históricos, nós estamos falando de processos sociológicos e, consequentemente, nós também estamos falando de um processo que não é natural. Certo? Então, guarda isso, pobreza e riqueza são fenômenos sociais e por isso que eles são explicados cientificamente pela sociologia. Então falar em pessoas ricas na Idade Média, nós estamos falando em pessoas que possuíam muitas terras. Né? Falar em pessoa rica no capitalismo é uma pessoa que possui muito capital. Certo, minha gente? Então ficou aqui mais um conceito para vocês, ainda no tema de desigualdade social, pobreza e riqueza. Espero que vocês tenham gostado. Quer saber mais sobre conceitos? Escreva aí nos comentários para eu saber mais um pouquinho. E antes de mais nada, curte o vídeo aí, dá um like pra gente e se inscreva no canal. Valeu!